é jornalista da Paramount Plus, atuando como social media. Entre outras atividades, trabalha com coberturas jornalísticas e planejamento de roteiros. Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2019, também é pós-graduanda em comunicação digital pela PUC São Paulo. Durante muitos anos foi jornalista na ESPN. Sua missão é criar experiências de comunicação que façam sentido, despertem interesse e fortaleçam o relacionamento. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Fernanda Martinelli. Fernanda, seja bem-vinda. Depois de quanto tempo? Depois de 7 anos. Você não voltou ao Mackenzie? Não voltei. Assim, né? Eu me formei em 2019, então é isso, né? 7 anos depois estou aqui. Tem muita coisa para a gente conversar, mas vamos começar do começo da trajetória. Como é que você escolheu o jornalismo e como é que você chegou ao Mackenzie? Então, eu acho que em uma dessas ações que o Mackenzie faz, acho que é Mackenzie Day, Mackenzie né? Day, né? Eu estava ali no terceiro ensino médio, pensando, né? O que eu vou fazer? Meu Deus, chegou a hora da escolha e tal. Eu vim no Mackenzie Day, não sabia qual curso eu ia fazer. Mas aí eu vim, olhei ali o campus, estava, né, com dúvidas. Mas quando eu entrei, eu falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer faculdade no Mackenzie. Cheguei em casa, falei para minha mãe, tá maluca, você só vai querer ir para festa, não vai fazer Mackenzie. Festa né? também, Festa claro. também. Né? Não vai fazer Mackenzie, não esquece isso, vai prestar outro, você não sabe nem o que você quer fazer direito. Enfim, chegou a época de eu prestar o vestibular, eu não sabia direito que eu queria fazer jornalismo, se eu ia para o marketing, o que eu queria. E meu pai falou, Fê, desde a escola você tem essa trajetória de falar. Eu gostava, assim, de aparecer em tudo que podia dentro da escola. Sistema de rádio para dar recado, eu era a primeira. E, sei lá, vai entrevistar, minha escola era católica. Vai entrevistar o arcebispo de São Paulo. Quem que vai fazer a entrevista da escola? Fernanda. A Fernanda. E aí eu ia lá, eu adorava fazer. Teve até uma ação que teve na escola, que ia ter um show do NX0, que eu vi, eu falei, não, vamos precisar fazer aqui no meu último ano. Consegui o show do NX0 para a escola. Então, eu sempre fui essa pessoa... A comunicação já estava ali. presente, né? E aí meu pai falou, Fê, acho que você vai se dar bem no jornalismo. Aí, beleza, chegou a hora de prestar o vestibular. Eu falei, tem jornalismo no Mackenzie, vou tentar o Mackenzie. Eu quero isso e pronto. Passei, conversei com a minha mãe, falei, mãe, confia em mim, vai dar tudo certo, eu vou me dedicar, vai ser bom. E aí, entrei. Foi mais ou menos assim, com um pouco do conselho do meu pai, um pouco aquilo que eu já fazia, que eu me identificava, e um pouco também da identificação com a faculdade. Eu falei, cara, eu me vejo aqui estudando e seguindo um caminho legal. Você sempre foi ligada ao esporte. Quando você entrou na faculdade, você entrou já com o objetivo de fazer jornalismo esportivo? Não. Eu sempre fui ligada ao esporte, muito também pelo meu pai. Ele é palmeirense, fanático. Então, assim, estava até contando antes para o Vanderlei. A primeira música que eu aprendi foi o hino do Palmeiras. Então, o futebol sempre esteve muito presente na minha vida, mas especificamente o futebol. Então, assim, eu tinha conhecimento e tal, sempre frequentei estádio, sempre entrava com jogadores quando eu era pequena. Então, isso sempre foi muito forte. Mas, assim, meu pai, ele é muito fanático e às vezes ele passava um pouco do ponto, sabe? Então, teve uma hora que eu fui crescendo, adolescente, fui cansando um pouco, fui me distanciando. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha essa ideia de fazer jornalismo esportivo, mas os caminhos foram me levando. E aí, aquilo que já estava dentro de mim, né, porque eu cresci nesse ambiente, foi florescendo, assim, foi bem bonito. Mas eu me vi ali e falei, cara, acho que pode ser um caminho, né? Mas não tinha intenção, como eu falei, né? Eu ainda estava na dúvida se eu queria fazer jornalismo ou não, e não passava na minha cabeça, até porque muita gente entra no jornalismo com a ideia de seguir o jornalismo esportivo, né? Então, eu sabia que era uma área muito concorrida, né? E, enfim, eu falava, não é uma área que eu acho que eu vou conseguir. Eu sei que o caminho é mais difícil, né? Principalmente mulher, né? Mais nova, sempre teve essa questão, assim. Então, não passava na minha cabeça, mas aconteceu.
O que você faz exatamente hoje no esporte, no jornalismo esportivo? Porque durante muito tempo você trabalhou na ESPN, que a gente sabe exatamente o que é o esporte o tempo todo, mas você está na Paramount, que é diferente. O que é esse processo? Qual é a diferença? A diferença é que, assim, né, muito se fala, né, nessa mudança de televisão aberta, televisão fechada, streaming. E, assim, hoje o que eu faço está muito associado às redes sociais. Então, a Paramount, ela transmite campeonatos de futebol, transmite UFC. E ali, a diferença, acho que a maior diferença é que, assim, a gente só tem a comunicação do esporte através das redes sociais. Porque não tem um canal que você vai ligar na Paramount e vai ter uma mesa redonda onde os jornalistas vão estar debatendo vários temas. Não tem uma programação diária, ao vivo, o tempo inteiro. Então, a forma de se comunicar com o público é através das redes sociais. Então, eu acho que essa é a principal diferença. Então, você tem que passar todas as mensagens através do Instagram, do TikTok ou dessas redes. Então, assim, lá você vai compartilhar desde programação, o que vai ser feito nos jogos, quando vai transmitir, horários, até meme e trends que vão ter só no Instagram. Então, eu acho que o detalhe é esse, assim, você tem que adaptar a comunicação às redes sociais, porque é o seu único canal com o público. E lá também que você vai sentir se o público está gostando, se aquilo que você está fazendo está dando visibilidade, se as pessoas estão associando a marca ao conteúdo e esses vários detalhes que numa televisão aberta, por exemplo, na ESPN, a mensagem vai chegar muito mais fácil, porque são 6 canais. É programação ao vivo, desde as 9 da manhã até 24 horas. 24 horas. Muitas pessoas trabalhando. Lá a gente só vai ter a comunicação ali ao vivo durante o jogo. Então é muito mais difícil, é muito mais desafiante você comunicar e passar isso do que na ESPN, na Globo, em outras emissoras que tem a programação 24 horas. Mas quando eu tenho a transmissão pela Paramount, eu tenho exclusivo. Alguns jogos. O UFC é 100% exclusivo da Paramount. E eu, como disse, eu era jornalista futebolística. O futebol sempre esteve presente. Gostava muito de outros esportes, tal, mas o meu foco era futebol. Quando eu entrei na Paramount, eu não sabia praticamente nada de UFC. Aí começou, né? Estudos, vai perguntando para os amigos, vai falando com quem conhece. E aí hoje já estou sabendo de tudo do mundo do UFC. E aí no UFC a gente tem exclusivo todas as transmissões. E Libertadores e Sul-Americana, alguns jogos são exclusivos, alguns jogos são divididos, mas tem bastante conteúdo, tem bastante coisa exclusiva e é bem legal. O seu trabalho, ele pode ser feito por um não jornalista. Por que eu contrataria um jornalista para fazer o teu trabalho? Cara, primeiro que assim, né? O jornalista, ele vai ter muito mais recurso e vai conseguir entender o processo de ponta a ponta. Então, citando exemplos que aconteceram comigo, por exemplo. A gente tinha um lutador que era corintiano, tinha uma história de vida diferente, assim, uma boa história para contar. Eu acho que o jornalista, ele tem esse olhar, né? Ser contador de história. Ser contador de história, né? Então, você pegar ali, você saber perguntar, fazer a pergunta certa para a pessoa, que ele vai se abrir, você vai entender ali a pessoa, vai olhar, vai falar, tá, ele é mais tímido, se eu for por esse caminho para fazer a pergunta que eu quero, ele vai se soltar, não chegar com um roteiro pronto, engessado, que outros profissionais querem. Eu acho que o jornalista vai ter muito mais essa sensibilidade. Então, voltando a esse exemplo que eu falei, eu montei um roteiro para esse lutador, para o Carlos Prates, que eu sabia que ele era corintiano, sabia que ele já estava fazendo bastante conteúdo, falando das coisas dele, da Gaviões da Fiel, do Carlos Prates, do UFC, do Corinthians. Montei um conteúdo, o vídeo estourou. Todo mundo ficou encantado. Nossa, mas como que você fez isso? Por que ele falou isso? Foi collab com o Corinthians junto. O Corinthians quis participar daquele momento.
Então, eu acho que o não jornalista talvez não tivesse essa perspectiva de tipo, tá, como que eu vou chegar, qual caminho eu vou escolher, que pergunta eu vou fazer primeiro, para ter esse resultado. E a gente, né, acostumado a se virar, tentar tirar o melhor, acertar o momento, né, eu acho que a gente consegue trazer muito benefícios para esse tipo de trabalho. Mas é isso. Quando você fez faculdade, o diploma já não era obrigatório, né, para o exercício da profissão. Você acredita ainda que é importante uma formação universitária para um comunicador, não só para um jornalista, mas para um comunicador? Sem sombra de dúvidas. Assim, primeiro que diploma, isso independentemente de curso, ele faz você ter pensamentos críticos, né? Faz você mudar um pouco o seu jeito de pensar. Você vai entender realidades, você vai entender outras realidades diferentes das suas. Até o fato de você vir até a faculdade, conhecer pessoas que anteriormente você, sei lá, tinha um grupo fechado do seu colégio, que são pessoas muito próximas do tipo, mesma classe social, mesmo jeito de viver a vida, porque é sempre ali no mesmo bairro, são as mesmas pessoas, você está num mundinho fechado. Quando você vem para a faculdade, você amplia isso, né? Porque na faculdade você vai encontrar pessoas muito diferentes de você, com outras realidades, gente que veio de ProUni, gente que vai ter muito mais dinheiro, gente que, enfim, muitas realidades diferentes, debatendo ali o mesmo assunto, mostrando a sua forma de pensar, realidades que você não faz ideia que acontecem. Então, eu acho que te torna uma pessoa, não um profissional, mas te torna uma pessoa muito mais crítica. Você vai conseguir olhar muito mais a sociedade como um todo, né? Então, só por isso, o diploma já faz toda a diferença. E aí, lógico que questões de trabalhos, né? Tipo, trabalhos grandes e tal. Essa semana, não sei quando vai ao ar essa entrevista, mas a gente foi pego de surpresa, não, né? Mas a gente descobriu que a Virgínia vai ser a repórter da Globo na Copa do Mundo. Aí teve até uma entrevista do Juca Kfouri, né? Falando, sinto muito a todos os meus colegas e tal. Cara, é triste, assim, mas... É mercado. É mercado, mas assim, nós que não somos uma Virgínia, um grande influencer, a gente que vai pelo caminho tradicional, é muito importante você ter essa noção, né, de mundo, essa formação. É muito, muito, muito importante. Então, é isso, assim. Eu acho que eu consegui resumir mais ou menos. Pegando esse exemplo, né, da Virgínia, vamos falar dos influenciadores. Já tinha, evidentemente, um influenciador na tua época, talvez não tanto como tem hoje. Como é que você percebe a presença deste, vou chamar de profissional, é uma mídia no mercado, isso atrapalha, isso ajuda, porque o caso dela não é novidade. Quer dizer, nós já tivemos outras pessoas, talvez, que foram cobrir Copa do Mundo e não eram jornalistas, foram mais pelo entretenimento, por exemplo. Mas qual é a importância do influenciador, se você acha que é importante, hoje na área de comunicação? Assim, primeiro que o influenciador, ele também é um profissional, como todos os outros, tal, também ganha dinheiro, trabalhando, ele estuda, alguns, mas assim, a mensagem chega em muito mais gente, né? Essa questão, mais rápido, né? Muito mais rápido, a linguagem que ele vai atingir várias pessoas, nem todo mundo pode estar dentro de uma faculdade. Obviamente que o mundo ideal era todo mundo estar dentro de uma faculdade, ter educação, mas a gente sabe que é para poucos ainda, né? Então, assim, eu acho que o influenciador, ele pode ajudar, desde que ele entenda a responsabilidade dele, né? Na questão do que ele é um influenciador. O que ele fala, as pessoas vão ser influenciadas e vão executar aquilo que ele fala ou seguir exemplos que ele dá. Então, assim, se o influenciador tem total noção da mensagem que ele passa, do público que ele atinge, eu acho que é um trabalho que poderia ser ali coletivo, né? Junto ali com o jornalista. Aí sim eu acho que teria muitas vantagens, né?
Até porque essa questão do influenciador, por exemplo, no meio do jornalismo esportivo, é comum, porque a gente tem vários ex-jogadores de futebol também que comentam, que fazem reportagens, que são repórteres. E isso sempre aconteceu, tipo, não é uma novidade. É a questão que vai mudando ali, como tudo muda. Antes, quando eu entrei na faculdade, era ainda muito raso essa questão de streaming. Tinha Netflix, tinha outros streaming chegando, mas hoje é muito maior. Hoje sempre vai mudando, assim, é muito dinâmico o mercado. Então, eu acho que o influenciador, dependendo da responsabilidade e da mensagem que ele passa, ele pode ser, sim, um aliado ao jornalista, mas a gente sabe que muitos não são, são vários problemas. Mas é isso, é saber lidar, entender ali cada um e aproveitar aquilo que a gente pode, né? Se aliar àqueles que são mais conscientes, dar visibilidade. Eu sempre tento, eu trabalho bastante com criador de conteúdo, né? Com influenciador, como eu disse, né? Que eu estou dentro das redes sociais, então eu trabalho com influenciadores. Então eu sempre tento orientar, sempre na hora de escolher, eu tento ver ali o conteúdo que ele fala, se ele vai influenciar positivamente, se vai passar a mensagem do jeito que a gente quer. Então, é ter esse tato, né? Saber escolher, enfim. Separar. Falando na questão da formação, Fernanda, o que você acha que te ajudou? Você era mais teórica, mais prática, coisa que você fala, puta, eu não quero nem saber aqui da faculdade. O que você acha que a faculdade ajudou na sua carreira? Se é que ajudou... Eu posso até me estender ali, eu não sei se eu vou fugir um pouco da pergunta, mas eu vou contar como eu consegui o meu primeiro estágio e por que a faculdade foi o principal ponto para eu conseguir o meu estágio e hoje estar à frente, né, de uma grande empresa, fazendo um trabalho que eu sempre almejei. Foi mais ou menos assim. Eu fazia parte do Arquibancada Mackenzie. Que é um projeto dos alunos. Que é um projeto dos alunos, exato. Eu já estava, acho que era o primeiro semestre que eu entrei no Arquibancada. Tem até uma história depois que eu posso contar de como eu entrei no Arquibancada. Mas a gente estava buscando, né, fazer entrevistas com jornalistas que já estavam no mercado. Então, eu era bem ambiciosa, assim, eu não sei... Desde a escola, assim, tinha essa coisa, não, já que a gente vai entrevistar alguém, vamos para a Globo, vamos entrevistar as pessoas e tal. E aí, a primeira entrevista que eu consegui através do Arquibancada, através desse projeto feito por alunos, foi uma entrevista com o Ivan Moré. Que na época era apresentador do Globo Esporte. Globo Esporte. Isso, eu mandei uma mensagem para ele no Instagram. Falei, olha, somos um grupo de alunos do Mackenzie, a gente tem esse projeto, apresentei o Arquibancada. A gente pode entrevistá-lo? A gente pode fazer alguma coisa? Claro, ele respondeu para mim na mesma hora. Claro, vem aqui na Globo para vocês conhecerem os estúdios e tudo mais. Beleza. Imagina eu chegando para o coordenador, que também era aluno, falando, conseguiu uma entrevista para a gente na Globo. Ele, o quê? Como assim? A gente vai levar a galera? Eu falei, Aí eu lembro, eu acho que a coordenadora era a Lenise, né, de rádio. Falei para ela, a gente conseguiu essa entrevista aqui na Globo, eu vou precisar de material, você pode emprestar câmera, microfone, a gente vai entrevistar o Ivan Moré. Então, ali, aquilo foi muito prático, né? Essa forma de aprender ali, fazer jornalismo, entrevista, ver câmera, se preocupar com microfone, se preocupar com luz, tudo isso eu fui aprendendo muito no Arquibancada. Enfim. Aí a gente rolou a entrevista com o Ivan Moré, foi super legal, todo mundo amou, todo mundo se empolgou e falou, vamos atrás de fazer isso com todas as emissoras, com vários jornalistas. E aí, numa dessas, um amigo nosso, que também fazia Arquibancada, conseguiu uma entrevista com o Bruno Vicari, que é apresentador da ESPN e ex-mackenzista. Mackenzista, ex-aluno. Ex-aluno. Mackenzista, sempre mackenzista. Uma vez mackenzista. Que é da ESPN. Isso. Ele falou pra gente ir pra ESPN, e aí a gente foi, acho que era um grupo de 5 pessoas. A gente foi, fez a entrevista com o Bruno Vicari, e na entrevista tava rolando, isso também é um pouquinho de sorte, assim,
Mas no dia que a gente foi entrevistar o Bruno Vicari, estava rolando a gravação do processo seletivo de estágio daquele ano. Ah, tá. No dia que a gente foi fazer a entrevista, aí o RH estava lá todo reunido, o RH da ESPN, para gravar ali como que ia ser feito os videozinhos para divulgar, como que ia ser o processo. Viu um bando de universitário lá, todo mundo encantado, né, com redação, com estúdio, o jogador passando, aquela coisa. O RH veio até a gente, perguntou quem são vocês, o que vocês estão fazendo aqui e tal. Aí a gente se apresentou, ele falou, dia tal vai abrir o processo seletivo do estágio. Se vocês quiserem, tá aqui, vocês já sabem em primeira mão. Aí, beleza, chegou o dia, todo mundo se inscreveu. E a gente passou, das 5 pessoas que estavam naquele dia, 3 pessoas passaram. E assim, se não fosse a faculdade, se não fosse o Arquibancada Mackenzie, talvez eu não tivesse conseguido. Lugar certo, hora certa. Exatamente. Que a gente começou ali um projeto e foi dando fruto que chegou para estar nesse momento no lugar certo, na hora certa. E a gente conseguiu o estágio e depois fazer carreira e tudo mais. Você entrou na faculdade em 2016, né? Isso. Com 17 anos. 17 anos. O que você diria para a Fernanda de 17 anos, 10 anos depois? Eu não sei, assim, porque eu era uma adolescente, né? Sim. Eu era uma criança. Eu estava, como eu disse no começo da entrevista, eu vivia num mundo, não que hoje, né? Mas assim, eu vivia saía da escola, ia para casa, saía com os meus pais, os meus ciclos de amigos eram os amigos da escola, alguns amigos de acampamento, alguns amigos de balé, mas assim, tudo muito próximo. Eu não imaginava que fosse dar certo, assim, porque até então o meu mundo era aquilo. E aí, quando eu entrei, que eu fui vendo as possibilidades, eu falei, cara, que é isso? Então, eu acho que o que eu falaria para a Fernanda é: você vai se surpreender com tudo que você vai... Vai em frente? Vai em frente, assim. Porque também tem essa questão de insegurança, né? Porque sempre todo mundo perguntava, nossa, mas você vai fazer jornalismo? Mas precisa de diploma? Precisa se formar? Você não pode só fazer e tal? Ou então, nossa, você é bonita, vai fazer outra coisa. Falavam isso pra mim. E aí você tem, né? Você tem 17 anos, você fica pensando, Será que eu realmente deveria fazer outra coisa? Será que eu deveria, sei lá, seguir carreira em outro lugar? Eu tinha medo, eu tinha inseguranças. Sim. E também aquela coisa da minha mãe, né? De falar, não, você não vai fazer Mackenzie porque você vai ficar... Na Maria Antônia. Isso, você não vai fazer. E também eu tinha que provar para ela que ela podia confiar em mim. Mas também, teve, né? Maria Antônia. Teve Maria Antônia, teve Juca, teve Borba, teve tudo. Eu também aproveitei muito. Algum arrependimento de ter feito jornalismo? Nenhum, assim. É claro que não é sempre uma carreira linear, né? Tem muitos altos e baixos. Eu tô há 7 anos formada, então, assim, eu fiquei 7 anos na ESPN. Obviamente, eu comecei estagiária, depois fui crescendo lá. E nem sempre você vai estar no lugar que você quer, na hora que você quer, você vai ver gente conquistando coisas mais rápidas, até de outro curso. Vira e mexe, eu me perguntava, tipo, meus amigos da publicidade são gerentes, eles fazem campanhas, olha isso e tal, e eu tô aqui na redação, tal. Mas as coisas vão se ajeitando também, porque hoje eu consigo olhar para trás e falar, caramba, eu precisava passar por isso e hoje eu tô realmente no lugar que eu queria estar. Mas, assim, ano passado, ano retrasado, até eu chegar nisso, eu ficava me perguntando. Mas sempre essa paixão, assim, de senso crítico, olhar para as pessoas e tentar entender o lado de todo mundo, se colocar no lugar do outro. Isso eu já tinha, mas foi muito bem trabalhado enquanto eu estava na faculdade, enquanto eu me formei. Então, eu não tenho arrependimento. Eu acho que a faculdade de jornalismo... Você consegue... Muita gente sai do jornalismo também, mas se forma em jornalismo. E fica na comunicação. E você consegue ser um profissional muito bom em outras áreas, porque você tem essa dinâmica, né? Do tipo, eu consigo me colocar no lugar do outro, eu consigo entender a situação do outro, eu consigo me comunicar bem. E isso falta para muito profissional, por exemplo, nada contra o pessoal dos números, engenheiros, tecnologia, que às vezes a pessoa é um gênio, um crânio, consegue fazer coisas maravilhosas, mas ela não consegue se comunicar, ela não consegue se vender bem.
Então, zero arrependimentos, porque eu sei que eu poderia seguir outras carreiras e teria uma boa base para chegar onde eu quisesse. Eu vou arriscar que se você não tem arrependimento de fazer jornalismo, certamente você não tem arrependimento de ter estudado aqui também. Nenhum. Que bom, Fernanda, obrigado por você ter vindo. Eu fico feliz também de saber que, de alguma maneira, nós colaboramos aí com a sua formação. Obrigadíssimo por você ter vindo aqui, viu? Muito obrigada, eu que agradeço, é um prazer voltar a esse lugar que eu levo muito no coração mesmo. A minha mãe, inclusive, até quando ela assistir, ela vai lembrar que ela não queria que eu tivesse feito. Hoje também você deixou tanto recado para ela aqui. Exato, mas assim, na geladeira da minha casa tem um M de Mackenzie, porque a minha mãe, ela é fã do Mackenzie agora, depois que tudo isso passou. Obrigado. É nóis.